Olá, estamos dando início ao programa Lu Rodrigues e hoje temos estreia nesse programa. Estamos estreando o quadro Empreenda a Vida com a Tatiana Souza. Seja muito bem-vinda, Tati. É um prazer ter você aqui. E com esse quadro maravilhoso, estamos hoje com 2 convidados. Fala aí pra gente. Muito obrigada, Lu. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Hoje nós temos 2 convidados especiais, que é a Mirela Vaz e o Rafael Frasson, que já está aqui com a gente. Empreenda a Vida é um projeto, de aceleração de negócios e porque a nossa vida já é o primeiro empreendimento. E a partir do momento em que a gente consegue empreender a vida, a gente empreende tudo, né? E a gente já vai começar aqui, então, uma conversa para que as pessoas consigam fazer essa conciliação, vida e negócios. Muito bom. E para que isso aconteça, eu gostaria de dar aqui muito bem-vindos ao Rafael e que você se apresente para nós e para o nosso público. Uma boa tarde a todos, vocês aqui, aos que estão assistindo a gente, né? É um prazer estar com vocês, né? Sempre gostoso poder falar de psicologia, que é o meu ramo, né? Então eu me chamo Rafael Frasson, eu sou psicólogo há 12 anos, não, desculpa, 17 anos, né? Já tem uma bagagem aí. 17 anos que eu trabalho com comportamento humano, hoje eu trabalho com psicoterapia, né? Eu tenho um consultório onde eu atendo meus pacientes, além disso eu sou professor também, sou coordenador de curso. Né? E eu esporadicamente também dou consultoria em gestão de pessoas para empreendedores, né? Então é um prazer estar com vocês, né? E vamos falar aí de o que a psicologia pode ajudar, né? Muito bom. E é isso mesmo que eu já ia perguntar, doutor Rafael. O que a psicologia pode ajudar no empreendedorismo? Então, é importante assim, o empreendedorismo sempre envolve pessoas. Não tem como pensar em empreender sem envolver pessoas. Às vezes o empreendedor, aquele que está pensando no negócio, ele pensa no negócio, em criar um produto, montar uma estratégia, pensar num serviço, mas tudo que a pessoa for pensar no seu negócio, ele vai se envolver com outras pessoas. Né? Seja ele atendendo um cliente, seja a empresa que ele montar, estiver atendendo um cliente, ou seja, ter funcionários. Né? Então ele vai estar sempre envolvendo com pessoas. E trabalhar com pessoas, sejam funcionários ou clientes, não são coisas tão fáceis de se fazer. Né? Então é muito importante os empreendedores eles entenderem que a psicologia é uma área de atuação que pode ajudar os empreendedores. Tanto nessa parte de gestão de pessoas, que envolve aí desde recrutamento e seleção, toda a parte de gestão que envolve aí motivação, o trabalho em si dos funcionários, como também como atender o cliente, como perceber os perfis do cliente, se o cliente tem perfil para estar buscando seu produto ou seu serviço. Então, a psicologia tem muita coisa a ajudar o empreendedorismo. Muito bom. Ô, Rafael, o que mais é importante em um negócio? Um plano de negócios, capital de giro ou pessoa? Então, as pessoas falam assim, pô, mas o capital de giro é importante, eu preciso do dinheiro para montar um negócio. Sim, tu precisa de capital de giro, Precisa fazer um planejamento? Sim, sem dúvida precisa fazer planejamento. Mas não tem como pensar isso sem pensar nas pessoas. Então, assim, a gente pensa, é importante ter um ponto muito bom. O meu ponto é muito bom, meu ponto fica na esquina do bairro. Isso é bom, isso é bom. Só que se não tiver pessoas competentes, pessoas engajadas, pessoas que consigam fazer os seus trabalhos lá para esse empreendedor conseguir tocar o seu negócio e crescer, não adianta. Então, tem que entender de pessoas, tem que compreender pessoas. Então, eu diria que o mais importante, não é puxar a sardinha para o meu lado não, mas é importante é saber lidar com as pessoas e conseguir compreender as pessoas e conseguir gerir as pessoas. Se tiver uma boa gestão de pessoas, claro, juntando com um bom negócio, um bom plano de negócio, juntando com questões de capital de giro, financiamento bancário, tudo isso vai ajudando. Mas sem pessoas, não tem como pensar em empreender. Não tem negócio. A gente costuma dizer no Empreenda a Vida que não há empresa de sucesso com empresário derrotado, E essa derrota, na verdade, que a gente fala, não é a falência, que todo mundo acha. Assim, na verdade, a falência é uma consequência, Sim. A gente procura mexer na causa, no porquê que a empresa tem problemas e o nosso período pandêmico ele trouxe isso, A gente começou a perceber que as pessoas que estavam falindo não era por falta de dinheiro, mas por falta de gerir as suas emoções.
E aí a gente fala de gerir pessoas, né, doutor Rafael? Eu queria que o senhor colocasse assim, é fácil gerir pessoas? Porque às vezes a gente não consegue nem se gerir, né? Que começa, é o primeiro ponto, né? E como que é para gerir as pessoas, né? Exatamente. É muito importante a gente ter espaços como esse para a gente falar sobre isso, porque o empreendedor às vezes pensa, eu preciso do dinheiro, né? Daí vai no banco, conversa com o gerente, precisa disso, precisa. Mas ele precisa também conseguir se compreender também. Ele precisa entender se aquele negócio é um negócio que é para ele ou não. Não é todo negócio para todo mundo. Não, cada um tem o seu... Não é porque está dando certo ali que vai dar para você, né, doutor? Exato, exatamente. É importante a pessoa se conhecer, saber o que realmente atrai, o que ela consegue fazer, aquilo que ela é boa, aquilo que ela gosta de fazer, né? Buscar empreender em situações que ela se sinta bem, né? E não só por uma questão financeira, porque às vezes a gente conhece empreendedores que são muito bem sucedidos financeiramente, mas são arrasados emocionalmente. E aí que tá, todo empreendedor precisa emocionalmente estar bem para os seus negócios estarem bem, para os seus funcionários estarem bem. Então é importante a psicologia até só para esse empreendedor, ele buscar se conhecer, buscar a sua saúde mental, que é importante para os negócios. Muito bom. E falando nessa questão do empreendedor estar bem, qual que é essa importância que você vê, a inteligência emocional, a importância da inteligência emocional dentro do negócio, para os nossos negócios? Então, as pessoas normalmente quando elas têm um problema de saúde, elas correm para o médico rapidinho, né? Tem uma dor de barriga, dá 2, 3 dias de dor de barriga para ver se não vai no médico. Vai, né? As pessoas vão no médico. Mas na questão emocional, as pessoas não. Normalmente as pessoas vão buscar um tratamento psicológico quando já estão destruídas, já estão acabadas, o negócio já está caindo, o negócio já faliu, aí vai buscar ajuda psicológica. E é importante a gente colocar que a ajuda psicológica precisa vir antes. As pessoas precisam entender que no seu dia a dia, quando as coisas não estão acontecendo bem, já está com um sentimento ruim, né? As coisas não estão se encaixando na sua vida profissional, na sua vida pessoal, né? As coisas estão saindo do eixo. Eu gosto muito de falar disso, né? Que quando a vida começa a sair do eixo, as pessoas precisam buscar essa ajuda emocional. Aí que entra a inteligência emocional. Porque na escola a gente aprende a ser inteligente em física, em matemática, né? Tem que fazer bem o cálculo, tem. Mas a gente nunca aprende a ser inteligente emocionalmente. Daí o que seria isso? A gente precisa compreender, a inteligência emocional é a gente compreender as nossas próprias emoções e saber lidar com as nossas próprias emoções. É saber reconhecer as emoções dos outros e saber lidar com as emoções dos outros. Então, ser inteligente emocionalmente é eu perceber quando eu estou nervoso e por que estou nervoso e o que eu vou fazer com o meu nervosismo. Não é fácil mesmo, né? Para quem está assistindo a gente, não é fácil, mas é um exercício. Assim como a gente fica exercitando a matemática na infância, a emoção também. Então, quando você fica nervoso no trânsito, por exemplo, né? E aí tu vê que aquilo não resolve nada, ficar nervoso, tu tem que entender que ficar nervoso não vai te ajudar em nada. Então não fique, né? Porque vai só ficar incomodado com uma situação do trânsito que não tem, né? O outro cometer um erro no trânsito. Ok, então a gente precisa ir compreendendo. E quando a gente vai ficando mais maduro, como a gente vai apanhando da vida, né? A vida vai nos ensinando muita coisa, a gente acaba sendo um pouco mais inteligente emocionalmente. Mas isso é bom que desde a juventude as pessoas consigam compreender as suas próprias emoções e saber lidar com elas. E não só a minha, né? A dos outros também. Então essa relação, essa inteligência emocional faz uma diferença tremenda nos negócios. Muito bom. Seria mais, ainda nessa parte da inteligência emocional, quando você consegue controlar as suas emoções, você consegue mudar o cenário, né, Rafael? Exatamente. Porque se está um momento conturbado ali, você já está nervosa, a situação já está, você consegue às vezes contornar, mudar o ambiente, né? Que a gente chega ao ponto de ter o autocontrole. Sim. Né? Para eu ter o autocontrole, eu preciso compreender as minhas emoções. Então vamos dizer, um empresário, ele está esperando uma máquina chegar lá para ele botar no negócio dele. A máquina não chegou, atrasou, o correio, a transportadora atrasou. Ele pode ficar chateado com isso, não tem problema. Ele, eu queria a máquina ali para trabalhar. Não tem problema, essas emoções a gente tem, não tem problema a gente ter as emoções. É o que eu tenho que fazer com isso. É como lida com aquilo. Isso, aí ele está chateado naquele momento porque a máquina não chegou. Aí chega um funcionário e fala uma coisa que ele não gosta, que ele não gostou também. Aí ele já está chateado, já fica chateado com a máquina, fica chateado com o colaborador, e aí já briga com o colaborador.
E daí não, a inteligência emocional é perceber, pô, a máquina tá me deixando mais chateado hoje, o funcionário falou uma coisa que eu não gostei, mas ok, depois eu converso com ele que eu não estou bem hoje. Então, a inteligência emocional nos dá o controle. O que dá o controle? Dá o controle de ele não discutir com o funcionário, porque a culpa não culpa o funcionário, não tem culpa nenhuma do atraso de uma transportadora, né, ou um cliente. Né? Então, quando a gente começa a trabalhar com inteligência emocional, a gente consegue lidar com situações que não são fáceis, como um cliente arrogante, um cliente ignorante, um cliente nervoso, brigando, e muitas vezes não tem razão. Mas aí a gente saber que a gente está nervoso por aquilo ali, que a gente vai buscar solucionar, tudo isso vai nos dando um autocontrole e tem mais saídas. A gente começa a ter mais repertório de conseguir solucionar um problema. Muito bom. Eu, como mentora de negócios, eu me deparo muitas vezes com empresários que estão preocupados com a parte técnica, né? Então eles buscam isso, querem conhecer, saber como fazer, os planejamentos, as estratégias, mas quando chega na parte do emocional, acha que não é preciso. E aí eu já me deparei com várias situações de pessoas muito inteligentes, mas que não conseguem gerir suas próprias emoções. E aí a gente vai querer aqui então saber do Dr. Rafael qual é a importância dessa saúde emocional que muitas vezes pouco é cuidada pelo empresário, porque ele está envolvido no seu negócio, nas situações, e ele não consegue gerir a sua própria empresa, né? Mas isso está muitas vezes ligado diretamente à sua emoção, ao seu autocontrole, né? Exatamente. Tem pessoas que são para o negócio, conseguem tocar o negócio muito bem, são empreendedores, assim, tudo que põe a mão o negócio flui, né? Isso é fascinante. Só que tudo isso depende também da relação que ela tem com as pessoas. Qualquer negócio que você vai fazer, você estará se relacionando com outras pessoas. Ah, não, mas eu sou autônomo. Sim, tu vai trabalhar sempre para alguém, ou com alguém, ou para alguém, ou que seja para um cliente. Então, essa relação com as pessoas sempre vai existir no negócio. Então, ele pode ser um grande pensador, um grande idealista sobre o negócio, como será o negócio. Mas ele tem que entender que tem pessoas que farão parte daquilo ali. Não são pessoas que vão idealizar o negócio, que é o empreendedor, mas são pessoas que vão botar a mão, que vão fazer, né? Então, às vezes as pessoas falam, Tati, que o empreendedor ele conhece muito tecnicamente aquilo. E isso é perfeito, é muito bom. Só que ele precisa conhecer das emoções e das pessoas e da relação que envolve aquela técnica com as pessoas que estão ao seu redor. Então, quando o empreendedor começa a perceber mais isso, a ter esse olhar mais humano sobre tudo que envolve a empresa, o seu negócio, ele consegue lidar melhor também com o seu próprio parte técnica. Então, isso ajuda bastante a questão emocional dos negócios. Muito bom. Quero aqui pedir licença para os dois. Temos ainda bastante pergunta para o Rafael, né, Tati? Mas nós já estamos indo para o intervalo comercial daqui a pouquinho e antes eu quero agradecer alguns parceiros desse programa. Quero agradecer aqui a Clínica Virtuosa, uma das clínicas que ficam localizadas no centro de Palhoça, Pagani e também agora em São José. 3 unidades maravilhosas, um beijo aí para a Rafaela da Clínica Virtuosa. Não posso deixar aqui também de agradecer a Nani Sanson, que fica localizada no Madrid. Ela que tem um espaço de beleza, ela atende lá cabelos, unhas, é só você entrar em contato com ela também. Um beijão aí para você e para toda a sua equipe. Nós estamos indo para o intervalo comercial e voltamos já já. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV.
Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Empreenda a Vida com Tatiana Souza. Parabéns, Tati, mais uma vez por esse programa, por esse quadro. Muito obrigada. Bom, a gente estava falando aqui sobre inteligência emocional. O Dr. Rafael é expert no assunto. E eu queria falar um pouco também sobre a questão de a gente fazer mentorias lá no Empreenda a Vida, né? A gente lidar com empresários de todos os tipos, né? Aquele que está começando o seu negócio, que tem suas dificuldades, e aqueles que já têm mais experiência. E às vezes quem tem mais experiência na parte técnica, muitas vezes não tem tanta experiência na parte emocional. A gente está acostumado com o QI, que é o consciente de inteligência, né? E o QE, aí que vem sendo estudado já há algum tempo, não é nada novo, mas que agora faz toda a diferença, principalmente diante das dificuldades que o empreendedor tem passado, que é o consciente emocional, tem sido muito importante. Então, eu queria aproveitar e pedir para o Dr. Rafael nos falar sobre a importância de o empresário se conhecer nos negócios. É importante, não é? Bom, é fundamental todos nós nos conhecermos, né? A gente se conhecer, saber um pouco de nós mesmos, né? E a gente não faz esse exercício, a gente não tem esse costume de fazer e é uma coisa que é preciso fazer, principalmente os empreendedores, né? Um empresário aí está fazendo o autoconhecimento. O que ajuda o autoconhecimento? O autoconhecimento seria assim, quais são os meus valores, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me atrai, o que não me atrai, o que eu me sinto bem, no que eu não me sinto bem, quais são as coisas que eu me sinto, dou mais tempo para fazer, coisas que eu gosto de fazer mais rapidamente. Esses tipos de coisas, que são coisas do dia a dia, é bom a gente ter isso de uma forma consciente. O que é consciente? Eu saber o que me irrita, por exemplo. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. O que me irrita é uma pessoa irônica, né? Quando a pessoa quer falar uma coisa dizendo outra. Isso me irrita, eu não gosto. Então, eu já sei. Então, quando isso acontece, que eu sei que fico nervoso, eu consigo lidar com isso, sabe? Eu não gero um problema. É uma questão que eu não gosto e a pessoa é um problema da pessoa. Com aquilo, né? Exato. E é um problema da pessoa. E não é um problema meu. Então, quando eu entendo isso, eu não discuto, eu não brigo, eu não quero ensinar ela a não ser. Eu só não gosto e me afasto, aí dou uma forma de lidar com isso. Então, quando a gente se conhece, a gente não se prejudica, né? Então, uma coisa que me irrita também, que eu sempre gosto de falar, que é uma baita de uma bobagem. Por exemplo, quando eu assisto o jogo do Grêmio, eu fico nervoso, mas eu fico assim fora, fico nervoso, que é uma baita de uma bobagem. Só que eu sei que eu fico. Então, quando está passando o jogo do Grêmio, eu consigo me controlar. Porque eu sei que está acontecendo. Então, o autoconhecimento ajuda nesse sentido. No caso do empresário, ele sabe que o que ele gosta, por exemplo, ele gosta de automobilismo. Aí ele vai se meter com agricultura. Tá, mas é isso mesmo que você gosta? É isso que te atrai? Eu sempre fui da área da saúde desde quando eu estudava no ensino médio. Sempre gostei da área da saúde. Eu adoro ver uma estrada sendo construída. Eu acho legal uma ponte sendo construída. Só que engenharia não é para mim.
Né? Matemática não é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que me atrai, não é uma coisa que eu gosto de ficar fazendo. Então, o que eu vou buscar? Eu vou buscar coisas que me atraem. Então, eu fui para a área da saúde, fui para a área da psicologia, gosto de trabalhar com pessoas, né? E isso me atrai. Então, é isso que eu vou buscar, é isso que eu vou correr atrás. Quando isso acontece, a tendência é de as coisas acontecerem mais facilmente e ter mais sucesso. Então, quando o empreendedor ele se conhece muito bem e ele parte para o negócio se conhecendo muito bem e sabendo as coisas que vão acontecer, ele consegue lidar melhor com essa situação. Imagina eu achar legal construir uma ponte, mas não querer fazer cálculo. Eu vou ser frustrado, né? Eu vou ser um engenheiro frustrado. Então, não, eu me conheço, então eu sei que é a área da saúde, a área de comportamento que eu gosto tanto e é isso que eu quero para a minha vida. Muito bom. Rafael, um problema que nós acompanhamos muito no nosso dia a dia com amigos, conhecidos, clientes, é a questão quando você vai empreender, você coloca a sua energia toda no seu empreendimento. Como isso, você pode colocar isso conciliando com sua família sem trazer um problema, manter aquele equilíbrio para não trazer um problema também para dentro de casa? Isso é muito difícil, né? Muitas pessoas... É que assim, dá para separar? Assim, teoricamente dá, na prática não. Por quê? Porque a gente não é duas pessoas, nós somos uma pessoa só. Então não adianta, eu posso estar envolvido no meu trabalho, tá? Mas eu tenho a minha família. Né? Então, eu preciso ter um equilíbrio disso. E esse equilíbrio vai fazer bem para os negócios. Quando o empreendedor ele sabe que isso faz bem, ele consegue melhorar o seu negócio. Quando a pessoa acha que tem que ficar só no trabalho, porque é o trabalho, porque tem que dar certo. Não tem que dar certo, e tem que trabalhar bastante, tem. Só que tem que ter momentos de lazer, tem que ter momentos com a família, com os familiares, momentos de, né, que você gosta de fazer. Qualidade, exato. Né? E as pessoas, muitas vezes, elas não se dão ao luxo, não é um luxo, mas não se dão ao tempo de conseguir ter um tempo para descansar. Ah, não, porque descansar é perda de tempo. Ah, porque eu descansar eu não estou ganhando dinheiro. Não. É bem pelo contrário, se as pessoas começam a perceber o quanto isso é importante, o negócio vai até melhorar, né? Isso é o que eu gosto de falar, por isso que a psicologia tem tanto para ajudar. Então a pessoa, ela trabalha bastante, tá? Tem que trabalhar bastante, tem que dar um negócio que tem que dar certo? Tem, mas tem o seu filho que precisa dar certo também. Tem o seu casamento que precisa dar certo também. E normalmente a família ou os familiares, as pessoas que têm mais vínculo com você, são as pessoas que vão te segurar, são as pessoas que vão te dar energia, vão te dar motivação para o trabalho. Então precisa se cuidar também dessas pessoas que estão ao seu redor, que você tem grande afinidade. Né? Se a pessoa é casada, né? O seu marido, sua esposa, a pessoa que está com você, ou se não é casada, mas tem os pais que estão muito próximos, então os pais. Então precisa ter esses momentos aí com a família, porque senão aí daqui a pouco pode ter problema o negócio e a família. É verdade. E às vezes também, né, as pessoas romantizam um pouco a questão do empreendedorismo, né? Acha que é só assim, eu não quero ter patrão, então agora eu vou sair de onde eu trabalho, vou abrir o meu negócio, vou ser o dono do meu negócio. Dono, vou mandar nas pessoas, aí as pessoas vão lá, fazem tudo, aquele mundo mágico, né? A minha agenda está aberta, eu saio e chego a hora que eu quiser e às vezes não é bem assim. E quando a pessoa se depara com muito trabalho, né? Ela não passa a ter só um patrão, na verdade todos os clientes acabam de uma certa forma querendo do seu jeito, querendo que mude algum aspecto, né? E aí entra naquele conflito. Então eu vou voltar um pouco naquele ponto do autoconhecer, porque qual que seria a saída, né? Porque às vezes as pessoas têm um preconceito, né, com relação a terapias, né? Mas então de que forma adquirir esse autoconhecimento? Por exemplo, no seu consultório, né? Qual é a indicação que o senhor dá? Qual é a forma que a pessoa tem para se conhecer melhor, para entender aquele processo, né, de início, de planejamento, dessa necessidade mesmo de saber aonde está, aonde quer chegar e o período, né, que o trajeto ali que precisa ter para chegar no sucesso tão esperado. Né? Então, o auto se conhecer, como a gente pode fazer um exercício para isso? Você pode olhar para o que aconteceu na sua vida até então e momentos que foram legais, que você gostou, e momentos que não foram legais. Se tu fazer só esse parâmetro, tu vai ver o que aconteceu que não foi legal, o que estava envolvido, e o que aconteceu de bom, o que estava envolvido. Então você joga para o futuro e fala assim, eu quero as coisas que são boas, eu não quero as coisas que são ruins. Então como é que eu vou buscar isso? Olhando para o passado. Então é um exercício, um dos exercícios é esse ponto, né? Na terapia dentro do consultório a gente acaba fazendo isso, uma reflexão do que passou, né? Uma reflexão do que eu estou vivendo atualmente, uma reflexão do que eu quero para o futuro.
Então, às vezes as pessoas, né, não conseguem, mas eu não consigo me mover, eu não consigo me achar, não me encontrar, não me conheço. Então, mas o que aconteceu contigo? O que tu fez? Como é que foi? E as pessoas vão percebendo o que elas gostam, o que elas não gostam. Porque se a gente parar para pensar mesmo, a gente sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Exato. Esse é um bom caminho. Né? Então a gente precisa buscar, claro, situações que nos dê prazer, que nos se sintam bem, né? Que não faça mal para o outro também, né? Porque tem gente que quer se sentir bem e faz mal pro outro. Não, isso aí não, né? Então, assim, tem que se sentir bem, fazer coisas, tá tudo bem. Coisas boas, mas que não afete o outro negativamente, né? Então, esse é um caminho, Tati, esse é um caminho. Muito bom. Rafael, nós estamos quase no final do nosso programa aqui, vamos receber aqui a Mirella, mas eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando, empreendedores. Que dica que você daria para eles ou para essas pessoas que estão iniciando no meio empreendedor agora? Bom, tudo que a gente possa fazer na vida, a gente precisa estar bem. E estar bem é estar bem fisicamente e mentalmente, que é uma coisa que a gente não fala, a gente tem que estar bem fisicamente, mas mentalmente também. Né? E uma das formas de a gente estar bem mentalmente é cuidando do corpo, fazendo exercícios físicos, né? Fazendo o corpo trabalhar, o corpo físico. Mas o corpo, a parte mental, a parte, né, emocional, a gente tem que ver no nosso dia a dia. Né, nas circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia. Então, a dica que eu dou para quem está começando a empreender, quem está querendo começar ou quem já está iniciando já um empreendedor, é a questão de olhar para si e pensar, pô, mas como é que eu estou? Eu estou conseguindo fazer as minhas coisas, eu estou conseguindo ter momentos de lazer, eu estou conseguindo cuidar do meu corpo, eu estou conseguindo me relacionar bem com as pessoas que estão ao meu redor, né? Eu consigo me alimentar bem, eu consigo me dormir bem. Né? Então, assim, vai ter dias que a gente não está bem, vai ter dias que tudo aconteceu errado, vai. Só que quando isso começa a ser rotina, as coisas estão dando tudo errado em todos os aspectos, aí a pessoa tem que buscar ajuda. Né? Então, assim, a gente vai ter dia que a gente vai estar triste? Vai. Só que triste todos os dias? Né? Não. Né? A gente pode ficar chateado um dia? Pode. Todos os dias? Não. Então a gente tem que, esses empreendedores novos, ou que estão iniciando, precisa olhar para isso, olhar para o seu dia a dia. O dia a dia normalmente está sendo positivo. Tá pesando mais, o que está pesando mais? Está sendo só coisas ruins e você não está conseguindo viver normalmente. Então as coisas precisam buscar ajuda. Observar o que está acontecendo ao seu redor. Muitas pessoas falam assim, olhar para o seu eu interior. Eu não gosto muito disso, não. Eu gosto assim, olha para a tua vida. Olha para o teu dia a dia. Como é que está a tua casa lá? Como é que está a tua saúde física? Né? Você está dormindo bem? Você está acordando? Você está buscando alternativas erradas, como, né, o uso de drogas, o uso de álcool, essas coisas? Então, tem que olhar para a vida. A vida está saindo do eixo, a vida não está bacana, os negócios não estão indo bem, mas a família também não está. Uma coisa é o negócio não indo bem, outra coisa é como você está lidando com isso. Muito bom. É empreender a vida, né, Lu? Empreender a vida. Mais uma vez, muito obrigada. Nós estamos indo para o intervalo comercial e vamos voltar já já com a Mirella Vaz. Muito obrigada, doutor Rafael. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, ótimo. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos.
Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Emosk e doe sangue. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Emosk e doe sangue. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Emosk e doe sangue. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Emosk e doe sangue.
Voltamos com esse quadro maravilhoso Empreenda a Vida, né, Tati? E hoje a Tati trouxe aqui a Mirella. Fala um pouquinho para nós aí, Tati. Exatamente. Como a gente falou já no início do programa, empreender a vida é o nosso primeiro ato de empreender. Para empreender precisa ser criativo, precisa ser produtivo, precisa trazer solução para as pessoas. E essa solução, quem traz também para a gente hoje aqui é a Mirella Vaz, que é a nossa terapeuta familiar. E eu já gostaria de iniciar perguntando, Mirella, para os íntimos, fala um pouco sobre você e como que você chegou nessa profissão de terapia familiar, que é tão diferente, né? E todo mundo ficou curioso aqui para saber como funciona. Então, olá, quem está nos assistindo, quero agradecer também vocês, a Lu Rodrigues, pelo convite, né, e a Tati do Empreenda a Vida. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês, né, essa questão que é o meu maior valor, que é a família, que é o casamento. Para mim, isso sempre foi e sempre será, e por conta disso que eu comecei a buscar o conhecimento de casamento. Quando que me despertou? A minha formação, na verdade, é pedagogia. Então, eu tive escola durante muitos anos de crianças e depois eu fui trabalhar numa escola de adultos. E durante 12 anos, eu atendi alunos com dificuldades de aprender. E aí eu comecei a ver que tinha um mínimo múltiplo comum entre eles, que era problemas familiares. Principalmente lá da raiz, né, dos primeiros 7 anos. E aí eu fundei em Florianópolis um clube de mães. Só que no clube de mães, eu comecei a perceber que o problema estava nos pais. Então eu comecei a voltar os meus olhos para os pais, que foi onde eu fiz pós-graduação em terapia de casais, estudei análise comportamental, programação neurolinguística, tudo para entender comportamentos e poder ajudar famílias. Hoje eu sou mentora. Essa mentoria é voltada para mulheres, mentora de casamento, né? Também faço aconselhamentos. E eu agora elaborei um método que chama casamento inteligente. Então é uma forma de mentoria onde, né, as mulheres me trazem questões do casamento, eu tento identificar o porquê que ela está demonstrando, né, porquê que é o problema, ou a crise, ou a dificuldade de lidar está ali. E aí depois eu oriento, dou ferramentas para que ela possa no dia a dia utilizar. E agora eu estou lançando, dia 12 de novembro, o curso online de casamento inteligente. Nossa, muito interessante. E aproveitando que você está falando sobre mães, né? A mulher já tem um tempo, né? Mas a gente vem aí galgando, tem buscado muito a questão profissional. Só que uma das coisas que traz para a mulher é a culpa de ter que, às vezes, deixar a família um pouco de lado, né? A gente sempre fala que o equilíbrio é que traz a felicidade, mas não há como ter equilíbrio em tudo, né? E se você está trabalhando muito em algum aspecto, você está deixando a desejar, e às vezes é a família e os filhos, né? E nas suas terapias, Bia, assim, como que você orienta a lidar com isso, né? A questão do lado profissional e a culpa, né, de ter que deixar algo de lado. Boa pergunta, Tati. O que eu digo é assim, em primeiro lugar, a mulher entender, antes de ela sentir culpa em relação aos filhos, entender se ela mesma deseja entrar no mercado de trabalho. Porque muitas já começam com a culpa ali, né, de não entrar no mercado de trabalho. Só que a gente sabe que a mulher atuante melhora a autoestima, a vida dela tem mais significado, né? Só que, primeiro, a primeira coisa é ver se realmente ela deseja, porque tem mulheres que pensam assim, pela experiência, enfim, né? Eu preciso abrir mão para começar a trabalhar, a primeira. E claro, os filhos, eles tomam um tempo substancial dos pais, nada vai ser, o ritmo muda quando a mulher tem filhos, né? Muda tudo. Só que não quer dizer, claro, o tempo vai ser tomado, mas não quer dizer que ela não vá ter a vida profissional dela. Dá para equilibrar. Dá, né, para conciliar, né, Mirella? Dá para conciliar, claro que com bastante sabedoria, sim, né? E... Ô, Mirella, assim, pegando esse gancho, tem como você deixar os problemas de casa fora do trabalho? O que nós acompanhamos muitas vezes as mães, né? Eu sou mãe, eu já passei por esse momento
né? Ou às vezes está com problema ali no relacionamento, questão com o filho, alguma coisa que não foi muito bem em casa. Como que eu consigo deixar isso fora do meu trabalho, isso não afetar o meu trabalho? Como que dá para conciliar isso aí? Então, boa pergunta. Não tem como a gente deixar, como se diz, né? Deixa os problemas fora da porta para fora. Da porta para fora. Isso aí não existe, porque quando a gente tem um problema de relacionamento ou mesmo com os filhos, os ânimos esquentam, mexe um pouquinho, o ego fica ferido. Então, todas essas coisas que estão dentro da gente, a gente não tem como deixar fora, né? Mas o que eu penso e coisas que, pela minha experiência, deu certo, é não falar do problema dentro do trabalho. Então, você tá com aquilo, você tá um pouco alterada, mas não expor o problema. Isso entra um pouquinho naquilo que o Rafael estava falando, da inteligência emocional. Exatamente. Que você consegue lidar, né, Tati, com a questão. Seria isso? Seria isso. Eu vou dar uma dica que eu já fiz, eu aprendi de viver, não de ler, tá? Que é o seguinte, chama pausa reparadora, que é o seguinte, porque para você não ter essa culpa, né, e também conseguir equilibrar, você está 100% onde você está. Não. Então, por exemplo, você vai entrar no trabalho, respira fundo, conta até 10, agora eu estou entrando no meu trabalho. Todas as preocupações eu não vou resolver aqui. Eu tenho que colocar o foco e estar inteira aqui. Clareza. Clareza. Hoje o meu foco é esse, esse e esse. Então eu vou tentar desligar e eu vou focar no meu trabalho. E quando voltar para casa, a mesma coisa. Se volta, né, pro portão. Às vezes eu faço no portão da minha casa, né? Olha que interessante. Porque é onde as entradas, né? Você vai entrar no lugar para estar 100% ali. Então, respira fundo. Agora, eu vou entrar no meu lar. A minha família está me esperando, que é o meu bem maior. É ali que eu vou me dedicar. Fazer um jantar gostoso, ter um momento, né, a dois ou com as crianças. Ali eu vou me dedicar. Nada do trabalho eu vou colocar a porta adentro da minha casa. Ou se tiver alguma tarefa, claro, mas aí você coloca lá um horário, né? Enfim. Então, porque o que acontece? Acontece assim, ó, de muitas mulheres levarem problemas para o trabalho, mas o inverso também. Com certeza, isso que eu ia dizer. Muitas vezes você está com principalmente as empreendedoras, né? Verdade. Nós que somos empreendedoras, eu tenho essa limitação muito grande, que às vezes eu tô ali com o meu noivo, com o meu filho, e aí eu tenho alguma coisa para resolver, só que já é passado do horário, ou já é meio-dia, é horário do almoço, é horário da janta, e às vezes eu vou ali coçando para resolver aquela questão, não, mas peraí, que agora é hora do almoço. Mas aí eu fico ali com aquela ansiedade de resolver aquela questão. Então nós, empreendedores principalmente, tem que ter esse controle, porque é diferente de quem trabalha em CLT, né? Exatamente. E a empreender a vida, né? Empreender a vida, empreender nos negócios, empreender a vida também, né? É gerir as emoções, né? Eu acho que o equilibrar é isso, né? É esse conseguir gerir tudo isso. Porque muitas vezes também o seu negócio precisa de você, a sua família precisa de você, e aí tem a prioridade e o que é importante, né? Muito bom. E aí a gente, assim, porque tudo é importante, mas tem que ter a prioridade, né? A gente precisa saber que naquele dia o que eu preciso resolver. Aqui. Exato. E dentro das prioridades ainda tem o que vai primeiro, o que vai segundo, né? Então, o planejamento é tudo, né? Tati, nós vamos voltar a falar sobre isso. Temos várias perguntas aqui para a Mirella ainda, mas o intervalo comercial está nos chamando. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Para você que quer acompanhar a programação da Primer TV Online na sua Smart TV,
abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Primer através da sua Smart TV. Voltamos! Muitas perguntas por aqui, um super bate-papo. Tati, a Mirella tem um conteúdo que realmente é esclarecedor para famílias, casais, não é verdade? Exatamente, é esclarecedor para você, né? E aí acaba refletindo no seu negócio. Sim. Eu sempre costumo dizer que a pessoa nunca está separada do negócio. E aí, Mi, a gente estava falando sobre essa questão do equilíbrio, do conciliar tudo. Mas a culpa também não sai disso, né? Apesar de a gente tentar equilibrar, sempre vai ficar alguma coisa para trás. E às vezes a culpa é o que nos limita e às vezes até nos deixa com medo e não vai para trás nem para frente, né? Como lidar com isso? Então, sabe que existe a culpa materna, mas existe uma culpa de mulher da falta de dedicação suficiente para um relacionamento. Então, trazendo para a mulher mãe, né? Qual que é o dilema? Qual que é essa culpa, né? É de ela estar se dedicando demais à carreira e de menos aos filhos, ou se ela dedicar demais aos filhos, vai dedicar de menos à carreira, e o relacionamento entra nisso também. Dedicar demais à carreira e deixar o relacionamento a desejar. Então, eu penso que essa culpa é negativa para a mulher, mas a gente tem que, claro, liberar, mas também não deixar de se redimir das responsabilidades, né? Sim. Se liberar da culpa não é se liberar das responsabilidades. Então, se ela conseguir equilibrar, colocar cada coisa no seu lugar e tentar dar atenção para tudo, equilibrar tudo isso, né? Ela vai sentir menos culpa. Ô, Mirella, talvez seria aquela questão do tempo de qualidade. Eu estou no meu trabalho, estou focada no meu trabalho, mas quando eu estou com meus filhos, com meu companheiro, por menor que seja esse tempo, ele vai ter qualidade. Porque também muito tempo sem qualidade não resolve, não é verdade? Exatamente. Então seria esse gerenciamento? Esse gerenciamento e entender que hoje o principal problema de ter a falta do tempo de qualidade está no celular. Sim. Né? Tanto no trabalho quanto em casa. Então, uma dica que eu dou para as mães é o seguinte: quando chegar em casa, ter uma caixinha ou mesmo um lugar onde todos coloquem o celular por 1 hora. E naquele momento, todos vão conviver em família, conversar. Isso pode ser no jantar, por exemplo, né? Conversar como é que foi o dia, coisas boas, coisas ruins. Dali já nasce um monte de questões para se conversar. Todos falam, pai, mãe, filhos, o que teve de bom e o que teve de ruim. Ali, sabe, é um tempo de qualidade, onde tem os olhos nos olhos, onde tem um acompanhamento. Ver um filme juntos. Ver um filme juntos. Toda a mudança de hábito, né? Eu acompanhei essa mudança de hábito porque eu era sempre muito focada. Ainda como eu trabalho bastante com celular, eu estava sempre aqui. Hoje eu tenho que me policiar. Agora eu vou assistir um filme, agora nós vamos almoçar. Então assim, eu estou sempre mandando esse comando para minha mente. Ótimo. Quero fazer aquela pergunta para você, que na verdade nós ouvimos muito dizer assim, sorte no amor, azar no profissional, azar no jogo, enfim, aqui vamos trazer para o profissional. É possível sim sermos felizes, realizadas no amor e ter sucesso na área profissional? É possível e é necessário, né? A questão da culpa entra aí, né? Quando você não se dedica ao relacionamento e só ao trabalho, aí não é possível. Então, na verdade, os dois são dedicação. Para você viver uma relação intensa, de amor, precisa investir nisso. Sim. Então, é possível desde que também o casal ele tenha objetivos juntos. Porque se ambos querem o sucesso profissional, mas para que eles querem o sucesso profissional? Com objetivos diferentes, por exemplo. Um quer ter um sucesso profissional e viajar o mundo e o outro quer um emprego fixo, quer ter um sucesso profissional. Aí não vai ser possível ser feliz no amor. Não fecha. Não fecha. Seriam propósitos, né? Você está olhando para a mesma direção.
Exatamente, olhar para a mesma direção e pensar assim, né? Quer para quê? Sucesso profissional para quê? Para os filhos estudarem numa escola melhor, para viajarem, para investir em algo. Aí sim, cresce a união e aí tem como ter sucesso no amor que vai desembocar no sucesso profissional. E não é o inverso, né? O sucesso profissional que vai fazer você ser feliz no amor. E a gente, eu vi assim, num cliente, né? Eu estava com uma cliente e aí ela tinha uma assessoria e um dos assessores que ia ajudá-la teve um problema no relacionamento. E aí, tudo que ele prometeu para ela que faria, o suporte que ele daria para ela, ele não fez. E aí ele justificou assim, não, porque eu saí de um relacionamento, eu sofri muito, eu não tô bem, eu não consegui dar o passo à frente, né? E aí ficou aquela questão, né, ué, não conseguiu gerir a emoção, daí não conseguiu fazer, e também não trabalhou o emocional. E a gente percebe isso, né? Quando a gente tem um problema de saúde, a gente corre atrás, vai no médico, faz exames. Quando a gente tem problema financeiro, a gente vai no banco, a gente pede empréstimo, a gente conversa com a família, a gente tenta de tudo. Mas muitas vezes, quando é emoção, né? Quando é algum tipo de relacionamento, e aí isso às vezes atinge muito mais as mulheres, isso influencia diretamente, né, nos negócios e nos seus resultados. Então, Mi, eu queria te perguntar assim, falar um pouquinho da ascensão profissional, né? Porque a gente está falando aqui de que às vezes atrapalha, dos equilíbrios, de que não dá, mas na ascensão profissional, o que isso traz de benefício para as nossas relações, né? Porque muitas vezes a mulher, na ascensão profissional, ela consegue superar vários aspectos que estão incomodando ou que estão atrapalhando seu desenvolvimento, né? Ótima pergunta. Eu penso assim, Tati, uma mulher que ela tá atuante, uma mulher que está crescendo profissionalmente, ela é uma mulher que ela, como é que eu vou dizer, ela é admirada. É bonito uma mulher crescendo, se esforçando, estudando, né? Ela é admirada, ela é desejada até, ela é observada, muitos se espelham nela, ela está cumprindo uma missão. Então, por ela se sentir assim, as pessoas em volta também sentem atraídas, entre aspas. Somos inclusive um a questão, né, de energia, então você está emitindo aquilo, né, Mi? Exatamente. As pessoas conseguem te olhar com aquele brilho diferente, né? Exatamente. Desde que, mas, esse mais é matador, né? Se você estiver fazendo isso com leveza e feliz. Porque se você está, né, na ascensão profissional e em casa você vive irritada, você vive, né, doente, trazendo problemas emocionais, aí eu não vejo que traz benefício para um relacionamento. Agora, se você está crescendo e está feliz e está leve e você traz isso, aí é benefício. Uma das maiores dores que nós vemos dentro das mentorias é aquelas reclamações. O meu companheiro não me apoia, a minha companheira não me apoia. Essa distorção de visão dentro do relacionamento em relação ao apoio. Como que você direciona isso no teu trabalho? Então, eu sempre digo para as mulheres que, assim, às vezes realmente um não apoia o outro quando eles competem entre si, quando há competição. Porque quando um torce pelo outro, fica mais fácil, né? O apoio, ele vem muito com um diálogo do porquê que isso é importante para você, né? Tudo, assim, ó, o casamento é comunicação. Sem uma comunicação efetiva e amorosa, eu até no meu curso falo sobre comunicação não violenta para casais. Então a comunicação, ela é a base de um relacionamento. Se você conseguir falar com amor, com respeito, no horário certo, o que tirar de você aquele seu sentimento, as suas necessidades, e o outro entender também, começa a ver essa troca, ele vai te apoiar mais. Quando você diz o porquê que eu quero isso, como eu me sinto assim, preciso do seu apoio, posso contar? Quando você
faz isso aqui com o outro, você consegue ter mais o apoio dele para as coisas que você deseja. E apoiando também, né? Não adianta você querer apoio sem estar apoiando, né? E falando nisso, Mi, vem a questão da rede de apoio, né? Que é algo que a gente precisa buscar. A rede de apoio, ela não é encontrada ao acaso, ela não acontece naturalmente, né? A rede de apoio, ela acontece quando a gente dá o grito, né? Quando a gente diz assim, olha, estou trabalhando aqui, será que você pode me ajudar com a criança? Olha, estou fazendo ali, será que você pode me ajudar nessa outra questão, né? E aí eu queria trazer uma pergunta aqui que foi feita, que é, e quando o casal está em diferentes fases profissionais, isso traz harmonia ou não na relação? Diferentes fases, depende, aquilo que eu falei, né? Se a mulher está, né, num crescimento e o homem não, ou vice-versa, se eles não competirem, se eles torcerem um pelo outro, aí eu vejo como algo... Foi benéfico que tu perguntaste? Aí eu vejo algo benéfico. Agora, quando estão competindo entre si, trazendo desarmonia, eu vejo como peso, algo... né? Peso, brigas, né? É o respeitar da rede de apoio, na verdade, é o despertar. né? E eu sempre digo, me corrija se eu estiver errada, que o homem dentro da relação ele é a cabeça e a mulher o pescoço. E o nosso pescoço ele tem o poder de direcionamento. Então, se você tiver sabedoria, você vai conseguir fazer com que o teu parceiro olhe com carinho aquele determinada situação, né? Exatamente. Você consegue direcionar. E se o casal ele tá olhando para lados opostos, a balança não entra em equilíbrio, né? A conta não fecha. Exatamente. Eu sempre digo, a Tati também conhece isso, né, Tati, que a gente já conversou em outras palestras, outros congressos, que o casamento é como um pássaro. E a asa, de um lado, a mulher o homem e a mulher, ele tem que voar na mesma direção. Então, precisa, sim, querer fazer coisas juntos. É essa forma mesmo de poder levar um casamento. Se um, né, quer ir para um lado, outro para o outro, não ter esses objetivos em comum. Sabes que eu passei por uma situação que eu vou aqui contar para você só entre nós. Ninguém vai saber. Em 2000, temos tempo ainda? Temos aí mais uns minutinhos. Tá. Em 2014, eu fui morar com a minha família na França. Nós passamos morar 6 meses, uma temporada. Eu pedi licença do trabalho e o meu filho foi estudar lá, tal. Eu voltei meu olhar para a família e deixei o profissional. Fiquei aí um tempo, né, uma janela sem trabalhar. O que aconteceu? Quando nós voltamos para cá, eu já estava um pouco esgotada que eu gosto de trabalhar, né? Eu amei estar lá com eles, mas agora eu já cansei, quero voltar a trabalhar. E aí a minha chefe disse, olha, eu vou melhorar teu salário, só que você tem que pegar mais 2 cursos para administrar. Deu, nossa, tudo que eu quero é trabalhar. Agora eu vou colocar toda a minha energia no trabalho. Deixei as crianças na colônia de férias. Quando eu desci a escadaria, porque tinha uma escadaria para ir pro meu carro, eu pensei assim, ai, que coisa boa pegar mais esses 2 cursos. Eu amo tudo isso. As crianças em férias, meu marido vai trabalhar, eu amo tudo isso. Quando eu terminei de descer o último degrau da escada, eu quebrei o pé. Eu fui pro meu trabalho mancando. Por que eu contei essa história? Porque eu penso o seguinte, será que a gente quer tanto tudo isso? Será? Aquele momento eu disse, não, no fundo eu queria fugir, né, das minhas responsabilidades e até não olhar tanto para o meu casamento, né, mas não é, o meu corpo disse, não é isso. Não é isso. Não é. Ele já te fez parar. Não, você vai ter que dar uma paradinha porque você tem família, você tem filho, você tem uma vida. Equilibrar tudo. Isso mesmo. Meninas, muito obrigada por esse programa, obrigada, Mi, pela sua participação. Já te quero aqui de volta, Tati, por favor. Por favor. Muito bom. Quero, mas necessária, né? Exatamente. Parabéns pelo quadro, uma excelente estreia. Estaremos aqui esse mês, você vai estar aqui dia 31, inclusive, né? Aqui dia 31. Então, dia 30. Bem interessante. Exatamente. Dia 31 a Tati estará aqui de volta, que semana passada ela teve um imprevisto, retrasada, então ela vai repor esse programa maravilhoso. E vocês não podem perder. Muito obrigada, Mirella. Muito obrigada, Tati. Muito obrigada também. Empreendam suas vidas. Estejam aqui com a gente e vamos transformar o mundo. É isso aí, gente. Até semana que vem. Fiquem com Deus.